Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora é uma reação ao Pedro no canal Parabólica, falando a respeito de uma suposta admissão de derrota por parte do Trump com relação ao Irã, o que parece uma coisa bem surpreendente vindo dele. Vamos ver do que se trata isso exatamente. Mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda com a relevância junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Mais um conflito no Oriente Médio. É isso mesmo que vocês ouviram, mais um conflito. Agora a gente está falando de Israel e Turquia por conta da Síria. Não é um conflito de hoje, mas ele se intensificou nesse momento e está muito forte. Israel está tentando fazer de tudo para os Estados Unidos não saírem dessa guerra e ela continuar fazendo seus planos com o aval dos Estados Unidos, as suas conquistas territoriais, a sua influência em outros países. O que aconteceu é que a gente teve aquele ataque recentemente a uma base. Israel, é importante falar que eles têm um plano que é chamado de a Grande Israel, que seria desde o rio até o mar. Eles têm pretensões territoriais de pegar territórios lá do Egito, da Jordânia, do Líbano, da Síria, para fazer um país ainda mais expandido com relação ao que eles já têm, isso sem contar ainda a faixa de Gaza e Cisjordânia. E os países da região, obviamente, ficam muito ressabiados com isso, eles ficam muito apreensivos. E esse é só um dos contextos nos quais a Turquia antagoniza Israel, e isso não é de hoje. Eles são dois inimigos regionais, embora os dois sejam aliados dos Estados Unidos, inclusive caberia aí até uma mediação nos Estados Unidos entre esses dois, mas por enquanto eles são inimigos, eles não se bicam, não tem jeito. Um ataque de Israel a uma base na Síria. Eu trouxe isso para vocês. E aí, a acusação de Israel é que a Turquia estava enviando tropas para essa base. Era uma base que estava inoperante, que foi utilizada por russos no tempo do Bashar al-Assad. Só que a partir de 2024, quando cai o Bashar al-Assad, ela ficou inoperante, estava destruída. E a Síria está reconstruindo essa base com o objetivo de voltar a ter a sua autonomia, sua defesa militar. Só que Israel acusa a Turquia de envolvimento, né? Então, a gente tem esses processos. Eles falam que a inteligência de Israel acusa, né, a Turquia de envolvimento. E aí, o ministro das Relações Exteriores da Síria, que é o Assad al-Shaibani, ele fez declarações dizendo que deixou claro para Israel, né, se defendendo, que de fato eles querem estabelecer essa base, mas que não há planos, não existem planos para a Turquia ter essa participação, né? Então ele falou assim que os militares turcos visitaram a base, sim, antes, né? Antes do ataque de Israel acontecer há 2 dias atrás. Só que esses ataques, essa visita fazia parte do plano de cooperação militar contínua, de área de treinamento e troca de conhecimento. Não significa que a Turquia vai operar essa base, entenderam? Então ele falou sobre esse processo. E o ministro da Defesa da Turquia afirmou que a Turquia vai continuar apoiando os esforços da Síria para desenvolver sua própria capacidade e infraestrutura militar, né? Ele falou isso. Aí E isso também é uma coisa importante de se notar, porque a Síria é outro país que é inimigo de Israel. Inclusive, Israel já atacou a Síria diversas vezes, assim como o Líbano. Então é normal que a Turquia apoie a Síria, apoie esse planejamento para recuperar a sua autonomia, até para recuperar um arrobo de normalidade lá, porque a Síria passou durante muitos anos por uma guerra civil com várias facções e ficou em frangalhos. Então agora eles têm que fazer um esforço para recuperar a sua normalidade. assim, eu vou até abrir aspas rapidinho aqui para ele, que ele diz o seguinte, ó: é essencial para a paz e a estabilidade tanto da Síria quanto da região que Israel cesse esses ataques imprudentes e cumpra as exigências do direito internacional, tá bom? Só que aí
o ministro da Defesa de Israel, que é um dos maiores sionistas que a gente tem na atualidade, junto com o Itamar Ben-Gvir, que é o Israel Katz, que eu já falei aqui, eu falo de novo, é o mesmo que defende, que afirmou que Israel vai tomar até a região do rio Litânia, ali no sul do Líbano. Ele fez ameaças ao Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia. Ele foi lá no X, marcou o Erdogan. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Erdogan está arrastando a Turquia para aventuras perigosas na Síria. Israel não permitirá que nenhum ator ameace sua segurança. É preferível para Erdogan que ele continue a discursar discursos fantasiosos e inúteis contra Israel no parlamento turco e não teste a determinação de Israel em se defender. Só para explicar, a relação entre Turquia e Israel nem sempre foi uma relação conturbada, tá? A Turquia foi um dos primeiros países do Oriente Médio a reconhecer o Estado de Israel ali entre os anos 50, os anos 60. Só que a situação começou a se deteriorar principalmente por conta dos ataques de Israel a Gaza. O que a gente precisa entender é que a Turquia é uma defensora da formação do Estado palestino. Até porque a Turquia é um país de esmagadora maioria muçulmana e existe uma óbvia solidariedade, até por uma questão de fé, entre diversos países islâmicos, não necessariamente árabes, e o povo palestino, em Gaza, na Cisjordânia, mas principalmente em Gaza, que é onde eles sofrem os ataques mais duros. Isso é até normal se a gente parar para pensar. Se fosse um povo de maioria cristã sendo atacado em algum ponto do mundo, os outros países de maioria cristã não se solidarizariam também? Então, faz sentido que a relação entre Israel e a Turquia tenha se deteriorado depois do início desses ataques contra o povo palestino. Mas antes disso começar, não existia muito motivo para Israel e a Turquia se antagonizarem, a não ser pelo fato de que Israel é um projeto colonial. É um projeto de inspiração europeia enfiado, encalacrado no Oriente Médio. Ela é aliada dos Estados Unidos, mas ali como um país do Oriente Médio, ela defende a formação do Estado palestino, apesar de, né, ter reconhecido o Estado de Israel. Uma questão muito importante aqui é que a gente tem, ao longo dos anos 2000, ataques de Israel a Gaza, a Palestina, e a Turquia bate de frente com isso. Então a situação começa a ficar pesada ali. E quando a gente tem esse genocídio atual de Israel em Gaza, esse que acontece a partir de 2023, a Turquia ela se opõe, tá bom? Então aí você tem essa questão pesada, né? Um atrito entre os dois países. Principalmente surge muito através do governo do atual presidente da Turquia, que é o Tayyip Erdogan. Outras questões importantes é que depois de 2024, com a queda do Bashar al-Assad na Síria, os dois países eles aprofundam esse conflito de interesses por disputas de influência na Síria. Israel, a gente já falou aqui em outros momentos, que tem a sua postura do ponto de vista colonialista. A Síria é uma herdeira, né, do Império Otomano. Os dois buscam essa influência na Síria, um maior crescimento dentro do Oriente Médio. Então você tem questões importantes aqui para se destacar. Vale lembrar que a Turquia é membro da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, é o segundo maior exército da OTAN, só que suponhamos que Israel ataque a Turquia. Suponhamos, vamos pensar numa posição hipotética. Acho que seria difícil de acontecer, mas se Israel ataca a Turquia, pelo artigo 5º da OTAN, que a gente já falou diversas vezes aqui, pelo artigo 5º, quando um membro da OTAN é atacado, é considerado que os outros membros da OTAN também são atacados. Então a OTAN tem que se envolver nessa guerra. E é essa questão que fica pendente, fica até pairando no ar. Se Israel atacasse a Turquia e o artigo 5º da OTAN fosse invocado, como é que os Estados Unidos iriam agir? Porque por um lado eles têm essa obrigação de tratado com a Turquia, mas por outro lado Israel é o seu posto avançado no Oriente Médio. Então seria até interessante de ver como é que eles iriam
solucionar esse dilema? Aqui a situação fica mais complexa, porque quais países vão se envolver nessa guerra? A Alemanha, que defende Israel, vai se envolver nessa guerra como membro da OTAN, do lado da Turquia, os Estados Unidos. Então é complicado. Israel também tem essa questão, né? A não ser que ela queira causar um constrangimento na OTAN, uma quebra, né? Ou tentar provocar algum tipo de conflito de interesses entre os outros membros da OTAN contra a Turquia. Só que a Turquia é muito importante para a OTAN, porque ela é base de operações da OTAN no Oriente Médio. É o segundo maior exército, como eu falei para vocês, só perde para os Estados Unidos. E a Turquia é um dos países onde estão sediadas armas nucleares dos Estados Unidos. Tem alguns países, tipo Itália, Alemanha, enfim, até por uma questão de proximidade relativa com a Rússia. E a Turquia é um desses países. Então ainda tem mais essa consideração por cima. Então, Israel aí seria tentando plantar uma sementinha do mal contra a Turquia para tentar desestabilizar a Turquia perante os seus outros aliados? Vocês acham que isso poderia acontecer? Por enquanto, os ataques estão sendo na Síria, não na Turquia. Então, assim, o que ia acontecer se Israel atacasse? Os outros membros da OTAN iriam se entrar numa guerra de Turquia com Israel? Eu diria a vocês que isso é basicamente impossível. O artigo 5º ele funciona só quando eles querem, tá? Ah, mas professor, por que então a OTAN não apoiou os Estados Unidos na guerra contra o Irã? Detalhe, os Estados Unidos não foi atacado pelo Irã. Eles não consideram isso. O Irã não atacou os Estados Unidos. O Irã está atacando bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas não território dos Estados Unidos. E a gente vê essa situação muito delicada muito na questão da Rússia e Ucrânia. Porque Rússia e Ucrânia, a Ucrânia não é parte da OTAN, mas Polônia é, Romênia é. Então esses países que estão ali em volta, né? Então são questões muito delicadas a se tratar, entenderam? Então, vamos pensar desse ponto. Mas a situação está muito tensa, tá? Assim, eu sei que tem muita gente que vai falar, a Turquia só fala. Mas ela tem sido um ponto de um peso na balança ali para Israel, desse ponto de vista. E também a gente tem que levar em consideração, porque eu já vou entrar no segundo assunto desse vídeo, que é sobre Donald Trump, que o Donald Trump basicamente está assumindo a derrota militar contra o Irã. Por quê? Porque agora ele tá falando menos de militarismo contra o Irã, visto que não tem, e está falando mais de sanções econômicas. Agora a ameaça é aos países que apoiam. A gente lembra que antes o Trump tinha um discurso bastante beligerante contra o Irã, em que ele falava que ele ia arrasar a civilização iraniana, que ia apresentar ao Irã um nível de pavor nunca visto desde a Segunda Guerra, e tinha esse discurso bem ofensivo. Mas agora esse discurso cessou. E ele cessou porque ele já não está tendo mais capacidade bélica para manter nem as aparências com relação a esse discurso. Ele está com o exército sendo atacado nas suas bases no Oriente Médio, com a sua marinha sendo esticada até o limite no Estreito de Hormuz. Então, agora ele está procurando pressionar outros países que fazem negócio com o Irã, mas não tanto o próprio Irã em si. O Irã e ao Irã. Falou que vai aumentar as sanções econômicas aí, jamais que já tem, mas ele tem falado menos agora de vamos atacar o Irã com tudo. Israel talvez não esteja gostando disso e está tentando causar um certo conflito de interesses ali no Oriente Médio. Por quê? Porque para Israel não é interessante que os Estados Unidos continuem só do ponto de vista econômico combatendo o Irã. Ou qualquer outro país que apoie o Irã. Israel quer que os Estados Unidos se envolvam militarmente para ela poder ter escopo nessa guerra, para ela poder ter apoio nessa guerra, legitimidade do lado dos Estados Unidos nessa guerra, né? Então, por exemplo, o Donald Trump agora ele está ameaçando, ele fez uma longa publicação na sua rede social, né, na Truth Social, falando só sobre o ponto de vista econômico. Na minha posição, eu vou ler aqui com vocês, mas eu gostaria de saber de vocês, não é que ele não fala do ponto de vista militar, mas fica mais a deriva, assim, fica mais de lado, tá? Pela que a gente percebe nas últimas declarações. Mas é meio que assinando um atestado de fracasso na guerra. Agora vamos falar só do ponto de vista econômico. E o Irã tá rindo disso, tá? Vamos dar uma olhada no que ele disse. Ninguém deu à República Islâmica do Irã uma oportunidade maior de fazer um acordo do que eu.
Tragicamente, para eles, eles falharam em aproveitá-la. Portanto, hoje anuncio a operação econômica mais devastadora já realizada contra qualquer país. A primeira era a fúria épica militar, né? Mas o quê? Ficou de lado? Essa será uma guerra econômica e um isolamento em uma escala sem precedentes. Sua marinha foi dizimada, sua força aérea destruída, suas fábricas militares agora são escombros, sua moeda não vale nada e seu país está por um fio. Hoje também. Ele não abandona as hipérboles de jeito nenhum. Isso aí é o modelo teatral dele. Até porque ele tem que apelar ao seu público votante. E o seu público votante é do tipo de pessoa que se deixa enganar e se deixa impressionar com esse tipo de retórica. Anunciam que qualquer país que permita que suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais forneçam qualquer tipo de suporte ao Irã enfrentará tremendas consequências econômicas. Contrabando de petróleo, linhas de troca, transferências de dinheiro, casas de câmbio, registros de navios, empresas de fachada, tudo isso precisa parar agora. Vocês sabem quem são. Este será um dia D econômico. E precisamos que todos os nossos aliados se unam aos Estados Unidos da América para isolar e derrotar a ameaça iraniana. Esses maníacos estão encurralados e essas medidas históricas irão debilitá-los e impedir sua capacidade de espalhar terror pelo mundo. O Irã nunca terá uma arma nuclear. Obrigado pela sua atenção a este assunto, presidente Donald Trump. Desculpem, gente, eu começo a rir aqui no meio, vou até perdendo voz aqui, porque assim, é o mesmo discurso lá de trás, não tem mais armas, não tem mais marinha, não tem... Então por que o Irã ainda não caiu? Por quê? Não tem... Por que o Abraham Lincoln está tendo que sair fora, né? Por que o Abraham Lincoln sim, foi atacado, inclusive, o Abraham Lincoln, né? Por quê? Está tendo que vir o George Washington agora. Por quê? Eu falei, isso tudo aí é retórica do Trump. É um negócio que ele tem que fazer para não perder eleitorado. Mas as pessoas que acompanham o andamento dessa guerra mais de perto não se deixam enganar. A gente sabe que o Irã está levando a melhor nesse embate. Os Estados Unidos estão ficando sem munição, estão ficando sem meios de exercer pressão militar. E agora eles podem apelar para pressão econômica, porque é o que lhes resta. Fala, né? E por que agora você só fala do ponto de vista econômico? As próximas medidas serão econômicas. Porque ele fala assim, não, já resolvemos a parte militar. Não resolveu. Vocês não conseguiram. Os Estados Unidos perderam. Já dá para falar, tá? Na minha opinião, olha, na minha opinião, já dá para falar. Os Estados Unidos perderam essa guerra, tá? Eles perderam. Eles perderam do ponto de vista político, porque o Donald Trump vai tomar uma derrota cachapante no processo eleitoral, agora legislativo, né, os republicanos. Então, para mim, eles já perderam. Eles perderam a guerra do ponto de vista econômico, porque já foi provado por A mais B que eles não conseguem. E agora eles querem perder também do ponto. Estão perdendo, aí eu não falo que eles perderam ainda, mas eles estão perdendo do ponto de vista econômico. Estão perdendo porque o Irã, com todas as dificuldades, está se segurando. Eu não sei até quando. Mas essa é a minha opinião. Deixar de vocês aqui nos comentários. E vamos falar. É verdade. Isso aí Na verdade, não acho que o Irã ele ofereça uma ameaça aos Estados Unidos do ponto de vista econômico, nem de longe. Mas é possível falar que eles estão perdendo do ponto de vista econômico porque o Irã está conseguindo se, se segurar e se superar diante da ameaça representada pelos Estados Unidos. É que nem diz aquele ditado asiático: quando um gato e um tigre lutam e o gato vence, o gato venceu. O gato sobrevive, o gato venceu. É mais ou menos isso aí. Mas agora eu quero também saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!